Boa noite, que alegria podermos estar aqui mais uma vez na casa de Deus, juntos, você aí na sua casa, através dessa live, dessa transmissão, para que a gente consiga mais uma vez ter um momento todo especial, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Obrigado por você estar aqui conosco, obrigado por você estar conectado conosco, para que juntos assim possamos compartilhar da palavra de Deus e termos um momento especial, como é sempre quando estamos aqui, passando a mensagem de Deus. Obrigado mesmo. Nós estamos felizes, ainda estamos em situações delicadas, né? As pessoas ainda estão sofrendo, passando por um momento de dificuldade nas suas vidas, N problemas, mas enfim, nós estamos aqui porque queremos trazer um pouco de alívio ao seu coração, através da palavra de Deus. Sinta o fluir do Espírito Santo no seu coração neste momento e ouça a voz de Deus falando ao seu coração. E vamos juntos, mais uma vez, empreender uma viagem através das palavras sagradas que estão aqui na Bíblia e onde nós poderemos juntos, mais uma vez, aprender um pouco mais sobre as nossas doutrinas, sobre as nossas crenças, baseados na palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Nesta série maravilhosa, Eu Acredito. No domingo passado, o pastor brilhantemente passou, de uma forma muito didática também, todo o ensinamento referente à Trindade. E veja que coisa interessante, um tripé divino, uma trindade que trabalham harmoniosamente. E dessa trindade, vamos falar hoje do Pai Celestial. Normalmente, quando as pessoas se referem ao Pai Celestial, ao Deus Pai, as pessoas costumam atribuir como um Deus severo, um Deus que está sentado num trono com um chicote pronto para descarregar no lombo da pessoa, do ser humano, cada vez que ele erra. É um Deus mais que cobra mais, que é um Deus que está sempre olhando se você está fazendo as coisas certas ou erradas, e se você fizer errado será punido. E, geralmente as pessoas associam a Deus Pai neste formato. Mas hoje queremos quebrar um pouco esse estigma, essa visão que as pessoas têm referente a esse Deus Pai. Deus é maravilhoso, Deus é amor, e Ele tem demonstrado isso ao longo das Escrituras, ao longo dos séculos, do tempo, sempre manifestando o seu amor, queridos. E a gente vai falar baseado no estudo do livro Nisto Cremos. Eu não sei se você viu numa das lições há pouco tempo que foi passado, na primeira página, na segunda, terceira página, eu até esqueci de trazer para vocês, para mostrar para vocês, ali tinha uma lista do Nisto Cremos, um por um, e já enfatizando o quão importante é de nós entendermos, compreendermos racionalmente e também espiritualmente todas essas crenças que vão construindo a nossa vida espiritual e vai firmando nossos pés para trilhar esse caminho tão especial. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos num Deus, o eterno Pai, que é o Criador e originador, o mantenedor e o soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em constante amor e fidelidade. As qualidades e os poderes manifestos no Filho e no Espírito Santo também constituem revelações do Pai. E nós vamos falar exatamente sobre essas questões, e a gente hoje tem o auxílio do PowerPoint, para que você também possa acompanhar. São muitos textos bíblicos, vamos ir lendo alguns, e você pode ir anotando para depois você ir lendo aí na sua casa, quando você estiver sozinho, estudando a palavra de Deus, você também possa fazer o acompanhamento. Como eu disse, Deus Pai é frequentemente mal compreendido, muitos parecem conhecer bastante a missão de Cristo na Terra, em favor da raça humana, bem como o papel do Espírito Santo no interior do indivíduo. Mas o que tem o Pai a ver conosco? Não é verdade? Todos assimilam esse Deus mais rigoroso, mas conseguem falar de Jesus como
um Deus de amor. Puxa, Jesus era diferente, parece que ele perdoava mais, ele estava mais atento aos menos afortunados. Mas veja que coisa interessante. Nós vemos aqui que Deus, ele é sempre mal compreendido às vezes, né? Então nós entendemos aqui, ou seria ele, segundo creem aqui no livro, diz assim, ou seria ele, segundo creem alguns, o Deus do Antigo Testamento, um Deus vingativo, caracterizado pelo preceito olho por olho, dente por dente. Então nós vemos que as pessoas associam como um Deus inflexível, que requer obras perfeitas, ou estará pronto a punir, um Deus que aparece em notável contraste com o quadro pintado pelo Novo Testamento, que é o de um Deus amorável, que salienta o interesse dos outros e recomenda que se ande a segunda milha. Mas vamos entender um pouco mais sobre isso, meus queridos irmãos. Nós vamos ver que no Antigo Testamento nós temos essa compreensão das pessoas em relação sobre esse Deus Pai. Deus Pai, ele tem se manifestado de várias maneiras. Nós vemos aqui que no Antigo Testamento, embora o Antigo Testamento faça alusão às pessoas da divindade, não faz distinção entre elas, mas o Novo Testamento deixa claro que Cristo, ou Deus Filho, foi o agente ativo da criação. Ele esteve ali no início de tudo, no começo de tudo, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Quando você abre o livro de João, o Evangelho de João, perfeitamente, ele já dá início no livro de João, no capítulo 1, versículo 1 a 3, que Deus, que ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha que coisa interessante, muito interessante. Então a Bíblia não dá lacunas para isso. Ele mostra claramente quem é Jesus, quem é Deus Pai. Mas agora falando um pouco mais sobre no Antigo Testamento, nós vemos um Deus misericordioso. Um Deus misericordioso. Nenhum ser humano pecador conseguiu jamais ver a Deus. E por que isso? Porque lá no começo, no início de tudo, quando Deus criou o jardim do Éden, quando Deus colocou Adão e Eva naquele jardim maravilhoso, lindo, que não havia pecado, Deus se comunicava com eles face a face. Na viração do dia, estava lá o Deus Pai conversando com seus filhos, de forma que não havia nenhum tipo de impedimento entre eles, o Criador e a criatura. Mas quando entrou o pecado, afastou o ser humano de Deus. Infelizmente, o pecado tem nos afastado de Deus, mas Deus nunca nos abandonou. Em nenhum momento Deus nos abandonou. Nós vemos aqui no Êxodo, vamos abrir a Bíblia aqui, Êxodo capítulo 33, Êxodo capítulo 33. O Êxodo é o livro que traz para nós todas as descrições, as histórias do povo de Deus que é liberto sob o comando do Deus Pai. Exatamente. Capítulo 33 e versículo 20, nós vemos aqui o texto que diz: e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. É o que está falando com Moisés. O Deus Pai, ele está tendo um relacionamento muito especial com Moisés. E neste momento, eles se encontram só Moisés e Deus. E Moisés queria ver Deus. Mas Deus, para poupar a vida de Moisés, olha, eu vou passar por frente de você, mas ninguém verá a minha face. Então já faz um alerta. Deus demonstrava seu caráter pelos seus atos graciosos e pelo quadro de palavras que ele proclamou a Moisés. Veja aí no Êxodo 34, 6. Capítulo 34, versículo 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Veja que Moisés fala de Deus Pai. Passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado,
e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. A maneira que Moisés fala com Deus, descreve Deus, um Deus compassivo, um Deus clemente, um Deus longânimo, um Deus grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia até 1000 gerações. Olha que fantástico, olha que espetáculo, nós vemos a manifestação do amor de Deus Pai. Está vendo? E se a gente for no livro de Hebreus, Novo Testamento, vamos ver mais uma descrição do Deus Pai. Hebreus, no capítulo 10, versículo 26. Estamos aqui, como antigamente na Bíblia, papel, né? Vamos lá. Capítulo 10, versículo 26 e 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Mas o fato de Deus ser um Deus misericordioso, um Deus que ama, um Deus que está sempre pronto a perdoar, não deixa de agir como um Deus que vai fazer justiça, entende? Deus irá fazer justiça. Então nós vemos aqui aquilo que vemos aqui. Ainda assim, há que se observar que a misericórdia não perdoa cegamente, mas é orientada pelo princípio da justiça. Aqueles que rejeitam sua misericórdia colherão o fruto da punição que ele executará sobre a iniquidade. É o que nós estamos falando. O pecado veio e separou a criatura do seu Criador, do nosso Deus Pai. Mas em nenhum momento Deus deu as costas. Ele não criou o mundo e deixou o mundo viver do seu jeito. Mas Deus está sempre de olho, monitorando e dando as ferramentas adequadas para que o povo, para que o seu filho seja salvo. Todo o universo. Não é só alguns, não. Todos. E a gente vai ver mais, vamos entender um pouco mais sobre isso também, queridos. Nós vamos ver aqui também como ele é um Deus de conserto. Um Deus no conserto. E a gente está estudando muito isso na lição da escola sabatina. Na semana passada agora, estudamos sobre o seu conserto, o Deus da aliança, o Deus que fez aliança com Abraão, o Deus que fez aliança com Noé. Deus é um Deus que estava sempre ansioso por estabelecer relações duradouras. Deus celebrou solenes concertos com pessoas tais como Noé e Abraão. Exato. Veja que coisa interessante. Deus ele faz uma aliança com Noé. Noé estava diante de uma situação complicada porque o mundo seria destruído num dilúvio. E então Deus toma a iniciativa porque o mundo estava tomado em pecado. As pessoas não respeitavam mais nada. Viviam como se não tivesse mais leis, como se não tivesse mais estatutos, no paganismo total, um mundo que estava imergido no mal, no pecado, totalmente distante de Deus, um mal que subiu até o céu. E Deus, ele não podia deixar isso acontecer. Então tomou a decisão de destruir o mundo em dilúvio. Mas antes disso, ele vai escolher Noé, e Noé vai ser o homem responsável para estar pregando para essas pessoas. Durante 120 anos, Noé esteve ali pregando. Enquanto ele pregava cada madeira, também pregava a palavra de Deus e falava sobre o dilúvio. Ou seja, Deus estava ali, interessado em salvar as pessoas. Não era só Noé, não. A arca era muito grande, mas as pessoas zombaram de Noé. Mas aqui nós vemos que é um Deus que realiza um concerto duradouro com as pessoas. Então nós vemos também um concerto com Abraão. Agora o pai
um pai que seria o pai de muitas nações. Ele escolhe Abraão e desse fio condutor que vai ser a família de Abraão, a partir da linhagem de Abraão, vai sair agora também a sua nação, o povo santo escolhido por Deus. E através dessa linhagem vai surgir dessa linhagem o nosso querido Jesus, a promessa messiânica. Então nós vemos um Deus que está sempre pronto a cuidar de uma maneira toda especial os seus filhos. Assim nós vemos que ele realizou esse concerto. Estes concertos revelam um Deus pessoal e amorável, interessado nos assuntos de seu povo. E assim, quando as águas descem, Deus faz o concerto, uma aliança com Noé. A Noé ele concedeu a certeza de estações atmosféricas regulares. Disse: Noé, não vou mais destruir a terra dessa forma em dilúvio. Tudo vai ficar regulado. Pode acreditar, porque a minha aliança, e para você lembrar disso, eu vou fazer o arco-íris. E toda vez que olhamos para o arco-íris, toda vez que eu vejo o arco-íris, vem na minha mente essa história. Noé, a aliança de Deus manifestando diante dos nossos olhos. Olha que coisa linda. É o Deus que realiza concerto. E a Abraão prometeu dele uma numerosa descendência e uma terra na qual ele e seus descendentes poderiam habitar. Olha que coisa interessante. Promessas, alianças, concerto, um Deus de concerto. Também podemos ver no Novo Testamento uma outra característica de Deus, o Deus redentor. Na qualidade de Deus do êxodo, ele conduziu miraculosamente uma nação de escravos rumo à liberdade. Esse grande ato redentivo representa o pano de fundo de todo o Antigo Testamento e constitui um exemplo de seu ardente desejo de ser nosso Redentor. Deus toma a iniciativa de libertar o seu povo, que tinha falado com Abraão que iria acontecer numa dessas profecias, numa dessas alianças com Abraão. 400 anos escravo no Egito, e Deus vai e liberta o povo cativo através do seu servo Moisés. Moisés escolhido para que ele pudesse realizar essa obra maravilhosa. Nós vemos aqui então um Deus redentor, um Deus que quer nos libertar da escravidão. Deus não é uma pessoa distante, meus queridos. Deus não está separado, Deus não está desinteressado de nós, de forma alguma. Mas ao contrário, alguém muitíssimo interessado em nossas ocupações. O livro de Salmos revela de modo especial a inspiração proveniente das profundezas do amorável envolvimento divino. Olha o que diz. Esse salmo é lindo, Salmo capítulo 8, versículo 3 e 4. Salmos capítulo 8, versículo 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Olha que coisa linda. E aí tem mais no Salmo capítulo 18, versículo 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmos 18, 1 e 2. E Salmo 22, 24 diz assim: pois não desprezou nem abominou a dor do aflito. Então nós vemos aqui no Salmos capítulo 8, versículo 3 e 4, que ele diz assim, Salmo 18, versículo 1 e 2. Salmo 18, versículo 1 e 2. Eu te amo, Senhor. Vou ler novamente. Força minha. Mas vou dar destaque aqui, ó. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus,
meu rochedo em quem me refugio. E falando em refúgio, nós falamos que Deus, Ele mesmo, quando Ele começa a colocar os seus estatutos, as suas leis para o povo que estava no deserto, tinham saído do cativeiro do Egito, agora eles estão criando uma nação, e Ele cria 6 cidades de refúgio. 6 cidades de refúgio para pessoas que fugiriam, que estariam fugindo, acusados, às vezes inocente, e o povo querendo fazer justiça com as mãos, e Deus então já proveu uma cidade. E é interessante porque para você chegar às cidades de refúgio, a rua era muito boa. As ruas estavam sempre todas preparadas para que essas pessoas tivessem um fácil acesso a essa cidade de refúgio. E Davi vislumbrou a Deus como alguém em que podia encontrar refúgio. O tema de refúgio, que é recorrente nos Salmos, retrata tanto a Cristo quanto o Pai. Olha que coisa linda. Deus é o nosso refúgio. Percebe? Quando você está aflito, quando você quer fugir, quando você não sabe mais o que fazer, quando a culpa te corrói, quando você está sem saber que caminho seguir, Deus, Ele apresenta o caminho do refúgio. Ele é o caminho. Ele é o refúgio para nossas vidas. E sempre foi assim, desta forma, já no Antigo Testamento. Queridos, o salmista diz o texto, o salmista expressou o anseio que sentia por maior comunhão com seu Deus. Salmos, capítulo 42, versículo 1 e 2. Anote esse verso. Salmos, capítulo 42, versículo 1 e 2. Esse salmo é muito conhecido, porque a música do nosso cantor Daniel Littke tocou muito. Então, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro da música. Ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Olha que bênção. Davi tinha essa necessidade de se relacionar com quem? Com o Deus do refúgio. Ele criou esse salmo, e salmos são cânticos, são músicas, eles entoavam essas músicas. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Lindo. Davi testificou: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmos, capítulo 55, versículo 22. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmos, capítulo 62, versículo 8. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Salmos, capítulo 86, versículo 15. Um Deus de refúgio. E esse Deus de refúgio, nós podemos encontrar também um Deus perdoador. Um Deus que está sempre disposto a nos perdoar. Olha que coisa interessante. Davi conhecia isso. Eu falei um pouco sobre isso. Davi, quando ele, depois de haver praticado um adultério e um assassinato, Davi clamou com profunda sinceridade. Salmo 51, versículo 1 e depois o versículo 11. Compadece-te de mim, ó Deus, e apaga as minhas transgressões. Será que Davi foi confortado? Foi confortado. Ele foi confortado pela segurança de que Deus é maravilhosamente misericordioso. Deus é misericordioso. Deus está sempre pronto a nos perdoar. Tamanho pecado que Davi cometeu, mas ele perdoou Davi. Deus deu uma nova chance para Davi. E ele pode fazer isso para você também. Dar uma nova chance para mim e para você. Não tem coisa melhor do que você se sentir leve, né? Esse senso de culpa que nós carregamos faz com que a gente fique até de certa forma encurvado, sempre olhando para baixo, com um pensamento negativo. Mas Deus, Ele vem e transforma isso, muda isso através do seu perdão, queridos.
Deus é maravilhoso. Deus é um Deus de bondade. Deus é alguém que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos. Quão extraordinário é o quadro de Deus pintado pelos Salmos. Nós vemos aqui um Deus de bondade, um Deus alguém que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Quão extraordinário é o quadro de Deus pintado pelos Salmos. Percebe? É um Deus maravilhoso. E é um Deus fiel. Um Deus de fidelidade. Um Deus fiel, que é muito destacado também nos livros do Antigo Testamento. Um Deus fiel. Israel vagueou afastado de Deus durante a maior parte do tempo. Você pode ver isso no livro do Levítico, no capítulo 26, e no Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vemos que o povo andava errante, seguindo as suas decisões, se afastando de Deus, mas Deus estava olhando. Infelizmente, as decisões que nós tomamos nos levam a acarretar consequências, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Embora Deus permitisse ao povo experimentar as calamidades decorrentes de sua infidelidade, na tentativa de corrigir os maus caminhos de Israel, Ele ainda os manteve circundados pela sua misericórdia. Deus estava ali. Deus estava ali. Deus, Ele diz assim: desfaço as tuas transgressões como a névoa. Olha que coisa linda. E os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Não é de admirar, né? Que Ele pudesse dizer: olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 14 e versículo 22. Ok? Então nós vemos aqui como Deus, Ele é manifestado, como Deus, Ele é registrado no Velho Testamento. Bem diferente do que as pessoas costumam dizer, que Deus é um Pai muito rigoroso, um Deus que castiga, mas nós vemos um Deus fiel, um Deus perdoador, um Deus de bondade, um Deus de salvação e vingança. Deus vai vir, Deus Pai vai vir, vai salvar e vai vingar os seus povos, o povo. Então nós vemos aqui, eu não sei se o PowerPoint vocês estão conseguindo acompanhar, eu estou vendo aqui, está travado, mas eu não sei se na live está indo, né? Ok, foi, muito bem. Então nós vemos um Deus de fidelidade, um Deus de salvação e vingança, tá? Então, através do tema do dia do Senhor, os profetas revelaram os atos de Deus em favor de seu povo no tempo do fim. E trata-se de um dia de salvação para o seu povo, mas um dia de vingança de seus inimigos, os quais serão destruídos. Haverá um grande momento de alegria quando Deus vier e salvar o seu povo, mas também haverá um grande momento de tristeza por parte das pessoas que se afastaram de Deus, que negaram Jesus, que não quiseram, em hipótese nenhuma, aceitar o convite ou o chamado de Deus. Quando chegar o momento, vai acontecer o grande juízo. E a gente vai tratar em algum momento sobre esse tema também, sobre o juízo vindouro, que está sendo preparado para o grande dia da volta de Jesus. Quando você lê o livro de Daniel, no capítulo 9, você vai ver um grande tribunal. E ali manifestado um grande trono. E desse trono emana um fogo e pega todo o local. Nós vemos um Deus que está pronto, um Deus que está pronto para realizar o juízo. Um Deus de salvação e um Deus de vingança. Ele diz assim,
Dizei aos desalentados de coração: sede forte e não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Isaías capítulo 34 e versículo 35, versículo 4. Nós vemos que Deus está chegando, Deus está voltando, e em breve ele vai libertar o seu povo, como fez assim com o povo lá do Egito, quando tirou o povo, quando libertou os cativos, quando deu vista aos cegos, o tanto de milagre que Deus fez ao longo do tempo, pessoas que estavam presas e foram libertadas, e agora vai chegar o grande momento de libertar o povo também. Deus que é Pai no Antigo Testamento, dirigindo-se a Israel, Moisés referiu-se a Deus como o Pai daquele povo, o qual havia operado a sua redenção. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 6, você vai ver que ele vai falar: não é Deus o Pai de vocês? Não foi Ele que criou vocês? Moisés estava ali chamando a atenção do povo, e ele disse: foi Deus que criou você, Deus é seu Pai. Entende? E através da redenção, Deus adotou Israel como seu filho. Olha que coisa linda. Deus, ele adotou Israel como seu filho. Ele agora é o pai dessa nação. E quando é um pai que cuida, um pai que protege, um pai que está sempre do lado, aconselhando, conversando. Um pai que castiga também, chama atenção, mas também mostra o que deve ser feito. Um pai que está sempre muito presente, um pai poderoso. Mas indo agora no Novo Testamento, nós vemos aqui o Deus do Antigo Testamento não difere daquele que encontramos no Novo Testamento. Deus Pai é revelado como o originador de todas as coisas, o Pai de todos os verdadeiros crentes, em um sentido único, o Pai de Jesus. Olha que coisa interessante, o Pai do Novo Testamento. Deus Pai é revelado como o originador de todas as coisas, Pai de todos os verdadeiros crentes em um sentido único, o Pai de Jesus Cristo, o Pai de toda a criação, queridos, o Pai que esteve à frente de tudo. Como nós falamos no livro de João, no capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, Paulo identifica o Pai, distinguindo-o de Jesus Cristo. Deus Pai e o agente criador, Jesus Cristo, juntos nessa caminhada, nessa empreitada. Também o Pai de todos os crentes, como nós falamos. Nos tempos do Novo Testamento, esse relacionamento espiritual de pai e filho existe não entre Deus e a nação israelita, senão entre Deus e o crente individual. E Jesus apresentou as linhas mestras desse relacionamento em Mateus capítulo 5 e versículo 45. E eu convido você a ler neste momento, Mateus capítulo 5 e versículo 45. Vamos finalizando aqui, tá, queridos? Mateus, capítulo 5 e versículo 45. Novo Testamento, 5:45. Aí ele diz assim: para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Pai de todos os crentes, um Pai presente, um Pai de amor, um Pai que está sempre presente nas nossas vidas, tanto em grupo quanto individual. Finalizando aqui, Jesus, quando ele veio como ser humano, ele veio para revelar o Pai. O Deus Filho ofereceu a mais profunda visão do Pai, quando na qualidade de autorrevelação divina, se tornou em carne humana. Em carne humana. E João deixa isso muito claro, quando diz que o Verbo se fez carne. E o Verbo era Deus. Deus, de várias maneiras, tentou, de muitas maneiras, se comunicar com seus filhos e estar juntos. Estar junto. Quando foi feito as 12 tribos de Israel, Deus se manifestava no meio do lugar, no santuário. Tinha um lugar, o santuário e o lugar santíssimo. E ali no lugar santíssimo, o Deus Pai se manifestava e era chamado do Shekinah.
Ele ali, em forma de uma fumaça, Deus estava presente, porque Ele queria habitar no meio do seu povo. E agora, Ele vem como ser humano. Ele vem agora sentir o ser humano. Na plenitude dos tempos, Ele revela como um ser humano. Jesus Cristo. E Ele vai revelando as características do Pai. Um Pai amoroso, um Pai perdoador, um Pai que está sempre ensinando, um Pai que está sempre curando, um Pai que realiza concertos de aliança. E agora, neste momento, como Jesus Cristo, Ele realiza grandes milagres, revelando o caráter do Pai. Esse é o nosso querido Deus, o nosso Pai celestial. Não podemos falar mais por conta do tempo, mas eu estou querendo finalizar com essas 3 parábolas. Não vou ler as 3 parábolas, só vou mencionar por cima. Jesus, um Deus de amor. Temos 3 parábolas muito conhecidas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Do filho pródigo. Então nós vemos que Cristo retrata o amorável interesse de Deus pela humanidade perdida. No Lucas capítulo 15, nós vemos todas essas parábolas. Como poderíamos refutar um amor de tamanha grandeza e falhar em reconhecê-lo como nosso Pai? Deus, Ele se manifesta de todas as formas para declarar o seu amor por mim e por você. Por mim e por você. Deus está sempre pronto a estar conosco e a te ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida. Que Deus te abençoe, meus queridos. E não esqueça que Deus Pai é um Deus de amor. A Bíblia tem um texto bíblico que diz assim, Deus é amor, no livro de João. Então, que a gente possa meditar nisso. Vamos, neste momento, para o louvor.
Muito bom. Mais perto quero estar desse Pai Celestial maravilhoso. Neste momento estarei fazendo uma oração. Gostaria de orar por cada um que está aqui conosco conectado. Lembrando que na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente reunidos para esse culto de oração que é tão especial, um momento único. Devemos aproveitar esses momentos para estarmos juntos, para orarmos, para compartilharmos nossos pedidos e nossos agradecimentos, junto com nossos amigos e irmãos, tá bom? Ore comigo, feche seus olhos neste momento. Querido e eterno Pai, nós estivemos aqui refletindo um pouco sobre a grandiosidade do Teu amor, sobre como o Senhor tem cuidado de nós ao longo de tantos anos da nossa vida, Pai. Ao longo da história deste mundo, deste universo, o Senhor teve uma preocupação toda especial de redimir, de salvar este mundo. Nós te agradecemos por isso, Pai. Quando refletimos na parábola da ovelha perdida, vemos o quanto o Senhor ama a cada uma individualmente, a ponto de ir atrás dessa ovelha perdida. Nós o agradecemos pelo teu imenso amor. E o filho pródigo, que também nós vemos essa linda parábola que demonstra que o Senhor está sempre pronto a nos perdoar e a nos dar uma nova chance. Nós te agradecemos por tudo isso, Pai. E oramos, pedimos para que o Senhor, ó Deus, toque o coração do irmão, da irmã que está neste momento assistindo essa live, essa transmissão, e ela também possa se sentir agraciado, abençoado e abraçado pelo Senhor, e possa se entregar mais uma vez a Ti, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.